seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Globo Rural Cast e nessa edição especial aqui do Vozes do Agro Goiânia. Pois é, o Vozes do Agro, esse evento realizado pela Globo Rural já mais de uma vez em São Paulo, expandiu-se e veio para Goiânia, numa edição especial também comemorativa dos 40 anos da Globo Rural. E nesse episódio nós vamos conversar com o Edival Portillo, ele é CEO da Adial, ele participou aqui também do Vozes do Agro e vamos tratar um pouquinho aqui de diversos temas importantes para o agronegócio, principalmente aqui do estado de Goiás. Edival, muito obrigado, seja bem-vindo ao Globo Rural Cast. Nós aqui agradecemos, de recebê-los aqui no interior do nosso país, no Brasil Central, aqui no Cerrado Brasileiro, que é esse polo de desenvolvimento da produção de alimentos e de biocombustíveis e de tecnologia na produção do agronegócio, não só para o Brasil, mas para o mundo. O Edival que é conhecido como Tchequinho aqui, né? Exatamente. De onde vem esse apelido aí? Meu pai tinha o apelido de Tcheco, E filho de Tcheco, Tchequinho é. Então desde a minha infância eu tenho esse apelido, carrego essa herança do meu pai. E aí todo mundo aqui te chama só de Tchequinho? De Tchequinho, desde a minha época de jovem até como profissional de grande empresa de alimentos e agora há 14 anos na Adial. Fala um pouquinho do trabalho então da Adial, Edival. Como é que como é que vocês atuam e a atuação também junto ao setor agro aqui de Goiás? A Adial é uma associação para o desenvolvimento industrial do estado de Goiás. Visa, o nosso core business é buscar competitividade industrial na produção durante a cadeia toda, para que a gente possa produzir nossos produtos industrializados aqui e vendê-los na nossa margem litorânea brasileira, onde está 80% da população brasileira. Então, para que a gente concorra em termos de preços, de custos, a gente precisa ser muito produtivo, nós precisamos ter que a cadeia e os processos sejam desimpedidos, e que a gente possa trabalhar com competitividade, oferecendo alimentos, biocombustíveis, também peças, fármacos e uma série de outros produtos. E no agronegócio, como é a nossa base, nós temos lá, dentre as nossas quase 150 associadas, grandes empresas mundiais, regionais, nacionais, que produzem alimentos ligados ao agronegócio. Agora, pesquisando ali um pouco sobre a atuação da entidade, a gente viu uma associação da entidade bastante com a palavra diálogo, Então, como é que essa necessidade, como é que a entidade vê essa necessidade do diálogo aí para a integração das cadeias produtivas, não só da integração das cadeias produtivas, mas também com outros segmentos de interesse, Porque tem toda a questão também de diálogo político, tem toda essa questão de integração com os entes do Estado. Como é que funciona isso para vocês? Sem dúvida alguma, o canal de comunicação e de diálogo é extremamente importante em todas essas etapas desse processo produtivo. Nós temos já 30 anos de existência. Então é uma associação madura e que com esse amadurecimento cada vez mais nós estamos estreitando esses laços de confiança e de parceria com instituições privadas, com a academia e também com os governos, sejam eles os municipais, o governo do estado e também na esfera federal, onde nós temos vários temas de interesse que são tratados lá em Brasília. Ou seja, tudo que se reflete aqui na nossa competitividade, a gente tem buscado caminhos para encurtar e facilitar a vida do empreendedor, a vida do agricultor, a questão de logística competitiva, sanidade animal e vegetal de excelência e também a nossa infraestrutura, que ainda carece de muito para chegarmos ao nível, quem sabe, de primeiro mundo. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Dentro dessa proposta da Adial de promover a competitividade e o desenvolvimento de negócios da indústria aqui de Goiás e em particular da agroindústria, quais são os principais desafios que vocês da Adial estão vendo e que vocês estão aí, entre aspas, atacando nesses diálogos de vocês? Veja bem, Rafa, nós estamos diante de uma implantação de um novo sistema tributário no Brasil. Esse sistema tributário, o IVA dual, ele remete o imposto pago para o destino.
Então nós perderemos nossos incentivos fiscais estaduais. Ou seja, nós temos que atacar outros fatores de competitividade. Por exemplo, ferrovias, né, o modal ferroviário. Nós temos a oportunidade já de termos a Rumo operando aqui a malha central até o Porto de Santos, mas existe uma ferrovia centro-atlântica a ser agora feito a concessão para mais outras dezenas de anos. Temos também esse desafio, apesar de estarmos isolados de países e do oceano, sanitariamente nos dá uma blindagem melhor, mas precisamos cada vez mais evoluir nessa rastreabilidade, nessa questão sanitária. Veja bem que o segundo maior exportador de carne bovina do mundo, que é a Austrália, possui um rebanho de 26 milhões de cabeças. E Goiás possui em torno de 23, 24 milhões de cabeças só no estado de Goiás. Ou seja, a gente precisa mostrar para o mundo que nós temos condições de oferecer alimentos com produção em escala, com preço acessível e com a qualidade extraordinária, produzido aqui no Cerrado de forma socioambientalmente sustentável. Você mencionou aí desafios, né, de infraestrutura, de sanidade. Como é que vocês têm trabalhado isso? Olha, em parceria, né, público-privada, buscando parceiros também na iniciativa privada, no caso da infraestrutura elétrica, por exemplo. São grandes redes e subestações de distribuição que nós precisamos, com a maior agilidade possível, implementá-las para atender tanto produtores rurais com as suas irrigações, como também as agroindústrias que estão crescendo e algumas novas que estão chegando, principalmente aí na área de alimentos e biocombustíveis. Questão de data center, que é importante, né? A aplicação da inteligência artificial no agronegócio. Nós precisamos e já temos até data center com a pegada sustentável aqui em Goiás, mas isso tudo precisa ampliar. E tudo isso precisa de energia elétrica. E energia elétrica, não se tem meia energia elétrica, ou você tem na totalidade uma energia potente que pode dar partida em grandes motores, ou você fica refém de alternativas muito caras, como por exemplo a produção de energia elétrica através do diesel, e que não tem uma pegada sustentável alguma, né? Agora, ainda que haja esses desafios, tem oportunidades, o momento, o cenário do agronegócio aqui de Goiás é propício para atração de investimentos, e que oportunidades que o mercado pode ver aqui no agro goiano? Veja bem, Goiás já atingiu a 7ª posição como o maior parque industrial do país, né? Tirando os estados da região sul e os 3 maiores estados da região sudeste, nós temos aí a 7ª posição. Nós temos um parque industrial que ele não é só da produção final, ou seja, nós temos desde fornecedores de embalagens, de materiais de acondicionamento, de insumos, né, e outras matérias-primas, até serviços, né, que são prestados para a cadeia industrial. Portanto, além disso, nós ainda temos uma condição aí de 15% a 17% em Goiás de área plantada, em torno de quase 30% de pastagem e ainda 50% de vegetação nativa. Nós não estamos falando na área de vegetação nativa, nós temos que estamos avançando a agricultura na área de pastagem, e essa agricultura tem crescido muito fortemente. Há 10 anos eram 18 milhões de toneladas de soja e milho. Hoje, né, esse ano, nós vamos somar 37 milhões de toneladas. Ou seja, há uma oportunidade de avanço muito grande nessas áreas de pastagem. Isso tem ocorrido, e o que a gente precisa é trabalhar muito o apoio ao pequeno e médio produtor na transferência de tecnologia, né, e também investimento em pesquisa. Uma agricultura regenerativa tropical que tem entrado muito forte, reduzindo a dependência, inclusive internacional, de insumos, né, químicos e assim por diante, e uma agricultura que é amiga do solo, amiga do clima, amiga das plantas, e que traduz e resulta em produtos espetaculares aí para a gente atender a fome no mundo, com mais de 700 milhões de famintos que nós temos no mundo. Mas há aqui no estado um ambiente de negócios que favoreça a aproveitar-se dessas oportunidades que você coloca? O que tem de riscos aqui e o que tem de vantagens para alguém que
esteja pensando em investir no agro de Goiás, seja na produção, seja na agroindústria, que riscos e vantagens e possibilidades, oportunidades ele tem que olhar? Veja bem, nós temos hoje em Goiás uma relação integrada entre governo estadual, alguns governos municipais e o Fórum Empresarial, que congrega entidades classistas empresariais, muito harmônica. A discussão é pesada, os debates são calorosos, mas os objetivos são normalmente atingidos por conta desse diálogo. Por isso a gente preza muito pelo diálogo e esses avanços nós temos conquistados graças a esse empenho conjunto. Então hoje nós temos, por exemplo, um pacto, né, entre produtores rurais, indústrias e o governo de desmatamento ilegal zero. E já atingimos isso, né? Nós temos um novo modelo de outorga de água e também de licenciamento ambiental que traz mais celeridade e a mesma eficácia de fiscalização. Nós temos hoje um trabalho, um fundo de proteção social, onde as indústrias empregam mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais por ano e o governo aplica em comunidades originárias, né, povos tradicionais, nos jovens, né, no preparo dos jovens para a sua carreira profissional, entre outras atividades sociais. Ou seja, Goiás hoje tem um ambiente que eu digo que tem um apelo socioambiental bastante sustentável, que podemos avançar mais e precisamos comunicar isso para o mundo. E é isso que a gente tem feito através de participações em outros congressos ou eventos internacionais, mostrando que aqui nós conseguimos crescer essa produção de alimentos e de biocombustíveis, combatendo a fome, a pobreza e mitigando as mudanças climáticas. O ambiente macro pode ser aí talvez um desafio, um entrave para que o setor produtivo explore um pouco esse ambiente favorável. Hoje a gente vê esse cenário ainda de juros elevados, dificuldade de crédito. Como é que essa variável entra nessa conta aí do ambiente de negócios e dos investimentos no agro aqui de Goiás? Os juros elevados sempre são um entrave para investimento. Apesar disso, nós estamos convivendo com uma gama de investimentos chegando a Goiás e as ampliações das empresas que estão aqui. A forma delas se autofinanciarem, de se prepararem para esse modelo, tem trazido desenvolvimento. Veja bem que perante tudo que nós passamos desde 2000 desse país, o PIB de Goiás em 2000 era de 21,7 bilhões. O ano passado nós fechamos com 377 bilhões de reais. Ou seja, essa agregação no PIB, ela acaba revertendo em movimento econômico, um ciclo econômico virtuoso, e é isso que tem lastreado esse crescimento de Goiás, independente das taxas altas de juros, de alguns cenários de falta de crédito, que a gente acaba compensando isso de outra forma. Nesse sentido, quero passar para o outro lado dessa questão. Edival, como é que o agro de Goiás, seja a parte de fazenda, a parte dentro da porteira e a agroindústria, ou antes da porteira, o que o setor produtivo do agro de Goiás, de um modo geral, tem que olhar, tem que observar e como ele tem que se preparar para se tornar atrativo para esses investimentos, ainda que haja desafios? Olha, veja bem, Goiás ele é praticamente 100% cerrado. E lá fora, os outros países enxergam o Brasil como a Amazônia, como futebol e carnaval. E nós não temos nada contra isso. Pelo contrário, a Amazônia é nossa irmã siamesa, gêmea siamesa, que nós, para a chuva chegar no Cerrado, precisamos da Amazônia de pé. Mas nós temos que mostrar para o mundo que a nossa produção, graças à tecnologia, ao empreendedorismo desses agricultores e ao nosso parque industrial ser extremamente moderno, a indústria velha em Goiás tem 30 anos, ou seja, é muito recente, né, essa virada de chave com o processo de industrialização. Então nós temos condições de produzir atendendo às maiores exigências mundiais de qualidade, de respeito ao meio ambiente, as questões de ESG. E é por isso que a gente tem participado muito do Pacto Global
da ONU Rede Brasil. A Dial, inclusive, é multiplicadora disso perante as empresas aqui de Goiás, e temos participado em cenários, em congressos internacionais, mostrando essa realidade nossa que precisa ser observada e apoiada, seja através de recursos para pesquisa, para transferir tecnologia para pequenos e médios produtores, ou até para infraestrutura, para lastrear todo esse crescimento. Você falou de sustentabilidade, falou de ESG, você esteve na COP30, né? Sim. Como é que você viu lá, que avaliação que você trouxe de lá, da apresentação que o setor agropecuário fez e de como ele se mostrou para as delegações mundiais lá no evento? Olha, um destaque que eu gostaria de fazer é a Embrapa, né, a AgriZone, que foi montada com debates maravilhosos, com participação de players internacionais, que puderam ver que o Brasil tem tecnologia para se produzir no mundo tropical de forma adequada e sustentável. E que nas outras discussões, na Green Zone, na Blue Zone, também puderam enxergar que a saída para se produzir bem é aqui no Cerrado. Nós já temos uma Mata Atlântica que já está bem utilizada, e nós temos aqui um cenário bem favorável para crescer em cima das pastagens degradadas, principalmente, e concentrando mais a produção de bovinos em sistemas intensivos. Mas precisamos muito do investimento em pesquisa, nessa agricultura tropical sustentável, regenerativa, e também nesse investimento na transferência de tecnologia. Olha, mas crescer com sustentabilidade, exatamente, né? exatamente. Dentro de um ambiente que seja favorável e harmônico, né, vamos dizer assim, com o meio ambiente, com questões sociais e de governança. Exatamente isso. E isso nós temos plenas condições de continuar desenvolvendo. Já estamos em Goiás com um nível bastante avançado, mas nós temos condições de continuar avançando se houvesse apoio e essa captura de sinergia entre nossos importadores de alimentos, de biocombustíveis e nossos parceiros públicos aqui no Brasil, fazendo os investimentos em políticas adequadas para o desenvolvimento sustentável. As delegações internacionais que viram essa apresentação do agro brasileiro, como é que você avalia, como é que você viu a impressão que elas tiveram, e com que impressão você entende que as delegações de outros países saíram depois de ver o agro brasileiro na COP? Daria um destaque a uma visita que nós recebemos e interagimos com a Comissão de Agricultura do Parlamento Europeu. Vários deputados não tinham noção do que a gente faz aqui, e são lá da Comissão de Agricultura. E nós pudemos mostrar a eles essa realidade. Eles ficaram muito bem impressionados e até nos convidaram agora para o ano que vem, no início do ano, fazer apresentações do nível que nós fizemos durante a COP e na visita deles aqui a Goiás, para que a gente demonstre que esse apoio é sinérgico. Eles têm, por exemplo, aí nesse acordo Mercosul-Europa, eles têm como ganhar trazendo tecnologias e produzindo produtos industriais aqui com custo mais baixo, e também levar alimentos com a condição mais favorável para atender suas populações e aqueles outros países que eles são parceiros, né? Voltando à palavra-chave da atuação da Dial, que é o diálogo. Isso. Você acha que esse diálogo ficou melhor depois da COP? Não tenho dúvida alguma que evoluiu muito. Quando a pessoa recebe ou participa dessas visitas, ele desarma um pouco o espírito e consegue enxergar de maneira prática o que a gente faz. Ou seja, a Dial, que é a casa do diálogo, continuará conversando com governos, com representantes de países e com nossos parceiros que nos fornecem matéria-prima, para que a gente consiga continuar evoluindo com essa eficiência que já é notável aqui no nosso Cerrado e aqui em Goiás. Edival Portillo, CEO da Dial, obrigado pela presença aqui no Voz do Agro Goiânia e aqui no Globo Ruralcast. Olha, orgulhoso de estar aqui com vocês, agradeço. Eu que sou de Rio Verde, aqui em Goiás,
fiz técnico agropecuária, sou zootecnista, produtor rural e cria do cerrado. É uma satisfação poder conviver com vocês, nos 40 anos aí, recebê-los aqui em Goiás para essa entrevista e esse evento maravilhoso que foi realizado. E até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. E aqui a gente encerra mais esse episódio do Globo Rural Cast, nesse especial Vozes do Agro Goiânia. Lembrando que esse e todos os outros episódios do Globo Rural Cast estão no site da Globo Rural, estão também no nosso perfil no Spotify, também no nosso canal do YouTube. Aqui eu peço, claro, para você se inscrever, para você compartilhar, para você curtir, para você deixar lá o seu comentário, que assunto que você quer ver discutido em algum episódio do Globo Rural Cast. Eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Globo Rural Cast.